Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Carlos liga para o amigo. Jerônimo descobre que Aurora se vingou de Augusto. Ele não julga a loira, pois relembra que o vilão a fez sofrer. Carlos conta para Jerônimo que Augusto encomendou a morte de Aurora. O vingativo reage chocado. Ele percebe que Augusto é capaz de tudo contra os inimigos. Marina confirma que Severino está com influenza. Ela exige que ele fique de repouso por 2 semanas. Marina pede para Severino usar uma máscara para evitar o contágio. Ele pensa na igreja. Marina sugere que Severino peça para um colega ir ao povoado. O padre deduz que Carlos e Matilde ficarão arrasados. Marina reitera que a saúde do tio vem em primeiro lugar. Severino percebe que a sobrinha está depressiva. Ela conta para ele que Jerônimo colocou um ponto final na relação. Severino teme que a sobrinha o abandone. Marina reitera para o tio que seguirá no interior enquanto ele estiver doente. Uma enfermeira desce do ônibus. Josefina pede a ajuda de Raquel. Ela ordena que a enfermeira entregue uma carta para Roberta. Josefina assegura para Raquel que não é uma assassina. Ela ressalta que todos a difamam devido à influência de Gonçalo. Josefina comove Raquel. A enfermeira ganha mais dinheiro da víbora. Renata fala para Roberta que vai pegar um café. Raquel entra no quarto. Roberta ressalta que está melhor. Raquel entrega a carta para a invejosa. Roberta abre o envelope. Ela lê a carta. No bilhete, Josefina exige que Roberta não a julgue. Ela admite que está sofrendo com o desprezo da filha. Josefina exige que Roberta não a traia, reiterando que elas podem afundar juntas. Renata regressa. Ela percebe que Roberta está com uma carta. Adriana vai ao centro e encontra César. Ela o pergunta como está a enxaqueca. Ele estranha o questionamento. César ressalta que Adriana não esteve em sua casa. Ela crê que eles não se encontraram nos últimos dias. Ela estranha o comportamento dele. César comenta com Adriana que nunca teve uma boa memória. Ela reitera que eles precisam conversar. César fala para Adriana que não pode sair. Eles combinam de se encontrar à noite. Adriana fala para César que irá a uma convenção. Roberta destrói a carta. Ela conta para Renata que não quer voltar a saber de Josefina. Roberta comenta com a irmã que a víbora pediu perdão. Renata ressalta que Josefina nunca gostou dela, pois não a procurou nem nos piores momentos. Roberta informa a irmã que odeia a mãe. Renata admite que também não gosta de ser filha de uma assassina. Ela ressalta que Josefina a afasta de Jerônimo. Roberta exige que Raquel se livre dos rastros da carta. A invejosa insinua que Renata deve se afastar de Jerônimo. Marina vai à fazenda. Ela comunica que Severino pegou influenza. Matilde e Carlos sentem pena do padre. Marina relata que todos precisam se cuidar. Ela sugere que Carlos e Matilde procurem outro padre para a celebração do casamento. O casal decide esperar a recuperação de Severino. Matilde crê que o padre vai se recuperar até o fim do mês. Marina nota algo estranho. Ela comenta que segue distraída em relação ao tempo. Marina percebe que está com a menstruação atrasada. A médica despista Carlos e Matilde. Roberta relembra que não pode ter filhos. Ela reitera que o seu filho poderia herdar a maldade de Josefina. Roberta ressalta que Renata não pode ficar com Jerônimo, pois a víbora matou o irmão dele. Ela comenta que o vingativo nunca esquecerá o ocorrido. Raquel revela para Josefina que Roberta rasgou a carta. A enfermeira comunica para a víbora que a invejosa terá alta. Roberta sugere que Renata resolva os trâmites do hospital. A invejosa sente preguiça da irmã. Roberta liga para Augusto pelo celular de Renata. A invejosa exige que o vilão vá à capital. Roberta insinua para Augusto que Renata está pensando em voltar com Jerônimo. A invejosa comunica para o vilão que não consegue controlar a irmã sozinha. Roberta revela para Augusto que Renata vai receber uma notícia espantosa. Ela faz suspense. Augusto conta para Roberta que vai pegar o primeiro voo para a capital. Ela apaga a ligação. Carina pede para morar com Alzira. A odalisca crê que Lázaro é como todos. Carina decide procurar Severino. Ela supõe que o padre já sabia de algo. Carlos percebe que Matilde está desolada. Ela lamenta o adiamento do casamento. Lázaro regressa. Matilde exige uma explicação do irmão.
Ela chama Lázaro de descarado. Matilde anuncia que Hermínia pegou o capataz no pulo. Lázaro reitera que não fez nada de errado. Carlos decide contar a verdade para Matilde. Ezequiel planta o falso sarmento. Augusto pergunta ao funcionário se já acharam o corpo de Aurora. Ezequiel insinua que a correnteza levou a loira. Augusto conta para o funcionário que vai viajar. O vilão reitera que o sarmento mudará o futuro da fazenda. Carina visita Severino. Ela descobre que ele adoeceu. Carina conta para Severino que vai morar com Alzira. Ela revela para o padre que Lázaro tem uma amante. Severino deduz que o capataz não está traindo Carina. A costureira deseja saber o motivo do padre se opor ao casamento. Isaac relata que Álvaro já está curado. Ele decide ligar para Jerônimo novamente. Carlos conta para Matilde que Lázaro salvou a vida de Aurora. O galego exige que a noiva não espalhe a fofoca. Matilde ressalta que Carina não pode pensar mal de Lázaro. Isaac liga para a fazenda. Carlos o atende. Matilde se retira. Carlos fala para Isaac que já sabe de tudo. O médico conta para o galego que Álvaro será transferido em 2 dias. Regina, Gonçalo e Jerônimo chegam no laboratório. Ela segue emocionada. Regina pega o resultado do DNA. Ela o abre. Regina fica impactada com o que vê. Ela agradece a Deus. Regina pensa que o seu martírio chegou ao fim. Jerônimo não aguenta o suspense. Regina anuncia para o amigo Gonçalo que é mãe de Roberta. Jerônimo e Gonçalo reagem surpresos com a revelação. Regina não para de chorar. Ela reza. Regina deseja conquistar Roberta. Gonçalo também se emociona. Ele comenta que Regina foi abençoada. A viúva agradece à Virgem. Regina relata que vai beijar e abraçar a filha. Ela relembra que nunca perdeu a esperança. Jerônimo segue desconcertado. Regina ressalta que Roberta precisa de amor. Ela deseja ser aceita pela filha. Gonçalo crê que a noiva conquistará Roberta. Regina agradece a ajuda do noivo e de Jerônimo. Eles a abraçam. Severino finge que está com uma crise de tosse. Ele inventa para Carina que segue péssimo. Severino fala para a costureira que está com muitas dores. Carina decide ir embora. Severino consegue adiar a conversa. Carina se retira. Severino já não sabe como enrolar a costureira. Jerônimo confessa que pensava que a filha de Regina era Renata. Gonçalo comenta que a mocinha nunca teve um problema cardíaco. Jerônimo reitera que Regina e Renata são parecidas em tudo, desde a aparência até o modo de agir. A viúva anuncia que continuará amando a mocinha, mesmo sem ser mãe dela. Gonçalo comenta que Roberta se livrou da má influência de Josefina, crendo que a filha vai evoluir. Jerônimo não entende o motivo da víbora ter sido dura com a própria filha. Regina comenta que a inimiga destrói tudo que toca. Ela relembra que, mesmo supostamente amando Roberta, Josefina matou Rafael. Jerônimo deduz que Renata vai sofrer ao comprovar que é filha de uma assassina. Regina ressalta que não fará diferença entre as jovens. Gonçalo assegura para Jerônimo que também seguirá amparando Renata. O caseiro trabalha. Ele se distrai. Josefina pega uma pá. Ela atinge o caseiro. Regina comenta que ainda não é hora da verdade. Gonçalo reitera que não quer mais mentiras na família. Jerônimo também sugere que Regina não espere. A viúva teme alterar a saúde de Roberta. Gonçalo deseja falar com o cardiologista para saber se a invejosa pode ter emoções fortes. Jerônimo reitera que quer estar perto de Renata após a descoberta. Josefina usa um novo disfarce. Ela deixa o caseiro estirado. Gonçalo vê o cordão de Regina. Jerônimo comenta que as Monterrubio também têm colares idênticos. Gonçalo recorda que Josefina havia colocado um cordão no pescoço de uma das filhas e ordenou que ela encomendasse outro, para que não houvesse distinções entre as garotas. Regina admite que o colar a faz lembrar da tragédia. Gonçalo diz que na vida existem muitas coincidências. Jerônimo relembra que por causa de um colar condenou Renata. Gonçalo reitera para Regina que Josefina não é confiável. A viúva segue pensando que não houve erro no exame. Horas depois, Regina leva Roberta e Renata para sua casa. As mocinhas acham a residência acolhedora.
Gonçalo decide ir à cozinha. Renata vê uma foto de Carla e pergunta pela idosa. Regina anuncia que a mãe morreu. Renata lamenta. A mocinha ressalta que Carla era adorável. Regina comenta que a idosa adoraria ver as moças reunidas. Roberta finge não entender o comentário. Gonçalo faz suspense. Josefina consegue entrar na mansão. Ela sobe a escada. Roberta e Renata percebem que Gonçalo está misterioso. Ele relembra a história de Regina. Roberta finge que não sabe de nada relacionado ao sequestro. Gonçalo comenta que Regina foi vítima de uma mulher sem escrúpulos. A viúva relata que reencontrou a sequestradora. Roberta pergunta se Regina já abraçou a filha. Renata fica curiosa. Regina revela para as jovens que seu marido teve uma amante. Ela comenta que deu à luz no mesmo dia que a rival. Regina reitera que a filha da esposa e a filha da amante nasceram juntas. Ela admite que as bebês não estavam em igualdade de condições. Regina revela que foi vítima de uma vingança da inimiga. Gonçalo pede calma para a noiva. Regina não segura a emoção. A viúva comenta que jamais desistiu de encontrar a filha viva. Regina anuncia que seu martírio acabou. Ela confirma que a sua rival sequestrou a criança. Renata começa a desconfiar da história. Regina anuncia que a criminosa criou as garotas juntas. Renata pergunta a identidade da bandida. Gonçalo e Regina ficam calados. A viúva comenta que a rival está foragida. Regina anuncia que Josefina sequestrou a sua filha. Renata quase tem um troço. Roberta engole seco. Gonçalo toca nas mãos das filhas. Renata se levanta. Gonçalo confirma a versão de Regina. Ele reitera que as garotas precisavam descobrir a verdade. Roberta finge passar mal. Ela comenta que não esperava a notícia. Roberta tosse. Regina fala para a invejosa que não quer colocar a saúde dela em risco. Renata descobre que é apenas meia-irmã de Roberta. Regina confirma que as jovens são filhas do mesmo pai. Roberta pergunta quem é a filha da viúva. A noiva de Gonçalo comenta que a sua filha também se chama Regina. A viúva fala para Renata que Josefina roubou a garota por dinheiro. Roberta se altera. Gonçalo comenta que só a filha de Regina é herdeira de Roberto. O ricaço anuncia que Josefina sempre ambicionou o dinheiro do fideicomisso. Roberta finge surpresa ao descobrir a ambição da mãe. Renata pergunta o que aconteceu com Roberto. Regina revela que Josefina empurrou o falecido contra uma vitrine. Roberta fica realmente atônita, pois desconhecia essa parte da história. Jerônimo sente pena de Renata. Ele escreve uma mensagem para a ex-mulher. Jerônimo reitera que não vai deixar de amar Renata, mesmo ela sendo filha de quem é. Regina conta para a mocinha que a própria Josefina confessou o crime. A viúva comenta que Roberto morreu em seus braços. Regina anuncia que o fideicomisso vai vencer no próximo aniversário das jovens. A viúva admite que deu muito dinheiro para Josefina. Gonçalo lamenta por não ter ajudado a noiva. Ele anuncia que Jerônimo fez um empréstimo para Regina. Renata percebe que o ex-marido já sabe de tudo. Regina comenta que Jerônimo está muito preocupado. Roberta crê que o vingativo torce para Renata ser filha da viúva, pois assim não teria nenhuma ligação com Josefina. A mocinha crê que Roberto era do mal. Regina desmente Renata. A viúva comenta que Roberto protegeria as duas filhas. Regina reitera que o falecido não teve tempo. Renata deduz que a viúva já sabe quem é a sua filha. Regina confirma. A viúva comenta que encomendou 2 testes de DNA. Renata relembra que a sua escova sumiu. Gonçalo e a mocinha creem que Josefina voltou à casa de Constanza para roubar. Regina comenta que também roubou a escova de Roberta. Renata exige a verdade. As garotas pegam o exame. Roberta simula uma grande apreensão e entrega um envelope para Renata. A mocinha vê o resultado e anuncia que a irmã é a filha de Regina. Renata sofre muito. Roberta atua. Renata limpa as lágrimas. Josefina reage furiosa por Roberta não estar na mansão.
Ela se esconde no banheiro. Eulália entra no quarto. Josefina pergunta pela invejosa. A empregada relata que o motorista pediu a mala de Roberta. Josefina enforca Eulália. Ela exige que a empregada descubra o paradeiro da invejosa. Josefina ameaça matar a mãe de Eulália. A víbora empurra a empregada. Roberta respira fundo. Ela comenta que sofreu um grande impacto. Renata fica ao fundo. Roberta decide ir até a irmã. Ela comunica para Renata que a seguirá amando. Elas trocam declarações. Renata comenta que Roberta não é filha de uma assassina. Regina fala para a mocinha que também deseja ficar perto dela. Renata agradece a bondade da viúva. A mocinha admite que está confusa. Renata confessa que o seu mundo veio abaixo. Ela desaba. Roberta inventa para Renata que também irá apoiá-la. A invejosa anuncia que perdeu uma parte do coração. Gonçalo crê que o tempo vai curar todas as feridas. Regina abraça as jovens. Roberta deduz que a viúva prefere Renata. Regina informa a invejosa que elas carregam o mesmo sangue. Gonçalo anuncia que quer formar uma nova família com a viúva e as filhas. Eulália aborda o motorista. Josefina segue na toca. Eulália garante para a víbora que não a delatou. A empregada revela para Josefina que Roberta está na casa de Regina. A víbora reage furiosa. Josefina agride Eulália. Roberta anuncia que quer se deitar. Ela comenta que recebeu uma avalanche de informações. Roberta se ajoelha diante de Renata. A invejosa beija a testa da irmã. Regina decide mostrar o quarto de Roberta. A invejosa se despede de Gonçalo. Regina fica arrasada com o estado de Renata. A mocinha desabafa com Gonçalo. Renata reitera que Josefina a detesta. A mocinha relembra que a víbora a prejudicou de todas as formas. Gonçalo fala para Renata que ninguém entende Josefina. Ele comenta que a mocinha é a menina dos seus olhos. Gonçalo anuncia que Renata nunca deixará de ser uma Monterrúbio. A mocinha confessa que adoraria ser filha de Regina. Renata ressalta que não sabe o que era o amor de uma mãe. Ela agarra o pai. Ele a consola. Adriana e Matias fazem uma pesquisa na internet. Eles desejam passear. Matias comenta com Adriana que quer fazer de tudo com ela. A baixinha o admite que ainda não enfrentou César. Matias insinua que o garotão está evitando a conversa propositalmente. Adriana analisa a possibilidade. César faz as suas entregas. Ele derruba as frutas. César sente uma horrível dor de cabeça. Henrique procura o diretor do hospício. O engravatado fala para o detetive que vai investigar a situação. Henrique comenta que Branca tem muitas personalidades. O detetive sugere que o engravatado mantenha a maluca em observação. Eles fazem um acordo. O diretor pede para encontrar Branca. Honório comenta que Constanza está melhorando. Ela expõe o seu amor para o marido. Honório propõe a Constanza que eles viajem. Ela gosta da ideia. Honório comenta com Constanza que eles podem renovar os votos. A fisioterapeuta entra em cena. Ela orienta Constanza. A morena melhora cada vez mais. Constanza tenta segurar uma bola. Todos elogiam o empenho da morena. Branca vai à sala do diretor. Ele ressalta que ela o meteu em um problema ao ficar ligando para Honório. O diretor revela que está sendo investigado pela polícia. Branca informa ao amante que precisa usar o telefone mais vezes. Ele anuncia que não vai colocar o seu trabalho em risco. Branca tenta seduzir o diretor. Ele relata que, como ela, existem muitas. Branca avança no diretor. Ela o chama de Honório. Branca tenta tirar a roupa do diretor. Ela é contida pelos enfermeiros. Regina comenta com Gonçalo que Roberta dormiu. Eles ressaltam que a invejosa reagiu bem à notícia. Gonçalo comenta com Regina que Renata está devastada. A viúva anuncia que tem amor para dar e vender para todos os filhos do noivo. O ricaço fala para a noiva que eles formarão uma família feliz. Ele teme que Josefina ataque novamente. Carina vai à Bonita. Ela comunica que irá morar com Alzira. Manuela tenta mudar a decisão de Carina. Matilde jura para a amiga que Lázaro não a traiu.
A empregada sugere que a costureira converse com o namorado. Manuela conta para Carina que Lázaro saiu para resolver alguns assuntos. A costureira decide exigir uma explicação do namorado. Renata segue aos prantos. Ela recebe a mensagem de Jerônimo. Renata lê a declaração do ex-marido e se emociona. Ela responde Jerônimo. Renata deseja encontrar o ex-marido no bar. Ela admite para Jerônimo que precisa dele. Renata se deita. Regina liga para Jerônimo. Ele descobre que Renata descobriu a verdade. Jerônimo recebe a mensagem da mocinha. Ele confirma para Regina que vai se encontrar com Renata. Álvaro reitera que jamais irá esquecer Carina. Ele relata que a esposa não pode refazer a vida. Augusto vai ao aeroporto com o intuito de embarcar para a capital, mas é obrigado a fazer um teste de influenza. A enfermeira comenta que o vilão está com febre. Ele crê que uma gripezinha o pegou. A enfermeira relata que o vilão não pode viajar sem um atestado médico. Ele fica louco de ódio. Renata chega no bar. Ela abraça Jerônimo. Renata comenta com o ex-marido que se sente estranha. Ela confessa que detesta ser filha de Josefina. Jerônimo sugere que a mocinha não se abale. Renata ressalta que perdeu tudo por conta da mãe. Ela crê que Jerônimo já sabia do resultado do teste. Ele nega. Jerônimo confessa para Renata que acreditava que ela era filha de Regina. A mocinha comenta que está condenada à infelicidade. Renata insinua que Jerônimo se importa com o fato dela ser filha de Josefina. Ela comenta que escutou a conversa dele com Regina. Jerônimo comunica para Renata que a ama mais do que tudo no mundo. Ela crê que o vingativo seguirá frio. Jerônimo assegura para Renata que pode fazê-la feliz. Ele informa a ela que está disposto a renunciar a tudo. Henrique vai à mansão para apurar o que Josefina foi fazer no local. Uma das empregadas comenta que o jardineiro estava caído. Ela anuncia que Eulália foi agredida e voltou para o interior por medo. Renata crê que Jerônimo sente pena dela. Ele a desmente. Renata confirma para Jerônimo que também o ama. Ele a informa que eles precisam morar perto. Os pombinhos trocam juras de amor. Jerônimo abraça Renata. Augusto volta para a Cruz do Amor. Ele comenta que não conseguiu viajar devido à epidemia de influenza. Ezequiel comenta com Augusto que Severino está doente. O vilão não se importa. Ezequiel sugere que Augusto procure Marina e a peça um atestado médico. O vilão percebe que não tem saída. Jerônimo leva Renata para o quarto. Eles namoram. Jerônimo começa a tirar a roupa de Renata. Ela se entrega para ele. Renata tira a gravata de Jerônimo. Eles se divertem. Carina encontra Lázaro. Ela exige que ele abra o jogo. Carina relata que Lázaro mudou muito. Ele banca o desentendido. Carina chama Lázaro de frio e distante. Ela ressalta que ele não quer beijá-la. Lázaro comunica para Carina que anda ocupado. Ela ressalta que ele saiu com Aurora. Carina crê que Lázaro gosta da loira. Ele fica magoado com a desconfiança dela, mas logo tem uma ideia. Carina sugere que Lázaro fique com Aurora. Ele reitera que não tem uma relação com a loira. Carina ressalta que Lázaro saiu durante a noite. Ele confirma que levou Aurora para um lugar secreto. Lázaro informa para Carina que teve algo com a loira. A costureira passa mal. Carina despreza Lázaro. Roberta pergunta por Renata. Regina conta para a invejosa que a mocinha saiu com Jerônimo. A viúva revela para Roberta que o vingativo quer reatar o casamento. A invejosa fica furiosa por Jerônimo não ter descontado a sua fúria em Renata. Regina admite para Roberta que torce pelo casal. A invejosa finge torcer pela felicidade da irmã. Regina deseja que Roberta encontre um bom marido. A invejosa toca na mão da viúva. Roberta comunica para Regina que quer usar a internet. A invejosa comenta que está entediada. Regina deseja que Roberta a chame de mãe. A invejosa sente preguiça. Josefina anda pela cidade. Ela se esconde dos seguranças e de uma viatura. Honório conta para Adriana que Constanza está quase recuperada. Ela dá comida para a esposa. Constanza não consegue segurar o garfo. Ela se irrita. Honório comenta que a recuperação é lenta. Josefina liga para Roberta. Adriana atende, pois ainda está com o celular. Josefina desliga. Adriana comenta que desligaram na cara dela.
Ela deduz que a ligação foi de Josefina. Constanza chora e sente medo da víbora. Honório desliga o celular de Roberta. Adriana acalma Constanza, relatando que Josefina não voltará. Carlos chama a atenção de Lázaro. O capataz comenta que Carina precisa esquecê-lo. Carlos percebe que Lázaro está se sacrificando pela costureira. O capataz anuncia que seu amor não será consumado. Lázaro fala para Carlos que a vida sempre o separa de Carina. Ele reitera que a costureira precisa pensar o pior dele. Lázaro admite que pretende magoar Carina. A costureira chora no colo de Alzira. Aldalisca consola a amiga. Carina reitera que Lázaro a enganou. Alzira estranha a situação. Ela comenta que Lázaro nunca olhou para outra. Carina ressalta que já havia notado um clima entre o capataz e Aurora. Ela relembra o passado. Carina fala para Alzira que Aurora voltou para recuperar o amor de Lázaro. Ezequiel aparece. Alzira conta para o marido que Lázaro e Aurora são amantes. O corno não entende nada. Alzira conta para Ezequiel que Lázaro abriu o jogo com Carina. Jerônimo e Renata comem. Ela o chama de lindo. Jerônimo comenta que sonhava com Renata todas as noites. Ele a informa que eles não devem falar do passado. Renata ressalta que Jerônimo toca o seu coração. Ela admite que não pode perdê-lo. Jerônimo comunica que Renata é a dona do seu coração. Eles dão mais um beijão. Renata se senta no colo de Jerônimo. Roberta fala com Augusto pela internet. A invejosa relembra que exigiu que o vilão estivesse ao lado de Renata para consolá-la. Ela revela para ele que os pombinhos estão juntos. Augusto crê que Roberta está mentindo para aborrecê-lo. Ela ri da cara dele. César chega na casa de Adriana. Ela ressalta que ele está atrasado. César comenta com Adriana que se perdeu. Ela o chama de distraído. Ele a confessa que está se esquecendo de tudo. César pede água para tomar um comprimido. Adriana sugere que o garotão vá ao médico. César comenta que está acostumado a ter enxaqueca. Ele convida Adriana para ir ao cinema. Ela relembra que tem um comunicado para fazer. César pergunta como está a mãe de Adriana. A baixinha não entende o questionamento. Adriana pensa que César está falando de Constanza. Ela comenta com ele que a morena melhorou. Adriana conta para César que tomou uma decisão. Ela o comunica que não tem dúvidas. Adriana conta para César que decidiu ficar com Matias. O bonitão fala para Julieta que vai viajar. Ele recusa acompanhá-la em um coquetel. Julieta deduz que Matias terá uma relação com Adriana. O bonitão pensa na baixinha. Matias crê que nada o afastará de Adriana. A baixinha ressalta que precisava ser sincera com César. Ele não sabe o que falar. César comunica para Adriana que vai sair da vida dela. Ele se considera um perdedor. Adriana comenta que já amava Matias antes de César aparecer em sua vida. Ele insinua que sempre chega tarde no coração das pretendentes. César se despede de Adriana. Ele fica tonto e não consegue sair da residência. César cai feito jaca podre no meio da sala. Adriana tenta socorrê-lo. Renata e Jerônimo vão para o sofá. Ela comenta com ele que ainda está preocupada. Renata fala para Jerônimo que eles serão julgados pelos filhos, pois se uniram mesmo após a existência de um crime que selou o destino de duas famílias. O vingativo tenta evitar o assunto. Renata fala para Jerônimo que eles não devem ter filhos. Ela teme que as crianças herdem o gene de Josefina. Jerônimo brinca com a situação. Ele assegura para Renata que eles criarão bem os filhos. A mocinha comenta com o ex-marido que muitos fatores precisam ser levados em conta. O vingativo fala para a ex-mulher que o amor guia as pessoas. Renata percebe que não sabe de nada sobre a infância da mãe. Jerônimo sugere que a mocinha ainda não pense no futuro. Ele beija todo o rosto de Renata. Adriana faz César cheirar álcool. Ele recobra a consciência. Adriana comenta que César desmaiou. Ele não sabe o que está fazendo na residência. Adriana crê que César enlouqueceu. Ele segue atordoado. César vai embora e deixa Adriana sozinha. Renata pede para Jerônimo não se aborrecer. Ele a informa que não tem um gênio ruim. Renata conta para Jerônimo que ainda não terminou com Augusto. Ela informa que precisa falar com o vilão pessoalmente. Jerônimo revela para Renata que já terminou com Marina. A mocinha comemora. Renata deduz que Jerônimo já tinha certeza do amor dela. Ela o chama de convencido.
Jerônimo comenta com Renata que já não estava sendo honesto com Marina. Ele ressalta que a mocinha sempre foi a dona dos seus pensamentos. Jerônimo sugere que Renata fale logo com Augusto. Ele comenta que detesta ouvir o nome do vilão. Os pombinhos seguem no maior amasso. Regina conta para Gonçalo que está vivendo muitas emoções. Ele relata que ela nunca será infeliz. Regina comenta que o momento não parece real. Ela lamenta a ausência de Carla. Gonçalo fala para Regina que a família dele também é dela. Ela comenta que se sente agradecida a Deus, à Virgem e à vida. Regina lamenta por ter perdido a infância da filha. Ela ressalta que também quer ser mãe de Renata. Gonçalo sugere que Regina dê um tempo para a mocinha. Ele a beija. No dia seguinte, Ezequiel procura Lázaro. Ele pergunta se o amigo teve um caso com Aurora. Lázaro revela para Ezequiel que quis decepcionar Carina. O corno exige a verdade do amigo. Ezequiel relembra a Lázaro que entre eles nunca existiu segredos. O capataz decide contar a verdade. Lázaro pede discrição a Ezequiel. Carina conta para Alzira que quer vender tudo. Ela deseja ir embora da cidade. Alzira sente dor. Carina se preocupa. Ela fala para Alzira que pretende ir para longe. Aldalesca teme que a amiga se sinta sozinha. Carina comenta que já não aguenta mais sofrer. A costureira relembra que o casamento de Carlos e Matilde foi adiado. Ezequiel descobre que Álvaro está vivo. Ele deduz que Augusto ordenou a morte do alcoólatra. Os capatazes relembram o roubo do Sarmento-mãe, supondo que Álvaro ajudou o vilão a cometer o crime. Eles comentam que Augusto é uma pessoa ruim. Ezequiel admite que sente medo do patrão. Ele teme que Augusto também o mate. Ezequiel deseja falar com Jerônimo. O corno ressalta que vai precisar de ajuda. Roberta chega para o café da manhã. Regina ressalta que a invejosa deve se sentir em casa. Gonçalo comenta que Josefina invadiu a mansão. Roberta reitera que não quer voltar a ver a víbora. Gonçalo crê que Josefina fará de tudo para se comunicar com a invejosa. Ele sugere que Roberto delate a víbora. Eles percebem que Renata não voltou. Gonçalo liga para a filha. Renata e Jerônimo acordam. Eles escutam o toque do celular. Jerônimo não permite que Renata atenda. Marina faz contas. Ela pega um teste de gravidez. Marina se tranca no banheiro. Renata e Jerônimo acham o dia bonito. Ele comemora que eles reiniciaram a história de amor. Jerônimo fala para Renata que ninguém irá separá-los. O vingativo comunica para a mocinha que teve uma nova ideia. Eles vão para o debaixo do edredom. A enfermeira chama Marina. A médica informa a Elsa que descobriu algo surpreendente. Marina revela para a funcionária que está grávida. Augusto aparece e escuta. Elsa pergunta a Marina se o pai da criança é Jerônimo. A médica confirma. Marina relembra que estava se cuidando. Ela confessa para Elsa que não esperava a gravidez. Augusto segue na toca. Elsa sugere que Marina aceite a vontade de Deus. Augusto sorri. Gonçalo descobre que Renata não dormiu na casa de Constanza. Ele começa a se preocupar. Regina conta para o noivo que a mocinha está com Jerônimo. Gonçalo celebra. Roberta sugere que Regina e o ricaço não apoiem a relação. Ela relembra que Renata deve fidelidade a Augusto. Roberta insinua que a irmã está agindo como uma qualquer. Regina defende a mocinha, reiterando que o amor dos pombinhos transcende. Ela ressalta que todos devem torcer pela felicidade de Renata. Augusto corre. Ele finge para Elsa que acabou de chegar. Augusto pensa em como usar a informação. Renata chama Jerônimo de lindo. Ele oferece um café para ela. Renata relembra a Jerônimo que eles não estão mais casados. Ela sugere que ele a chame de senhorita. Jerônimo comunica para Renata que eles seguirão ligados por toda a eternidade. Ele insinua que pode haver um novo casamento. Jerônimo comenta com Renata que o divórcio não existe para Deus. Eles relembram o casamento. Jerônimo recorda que cogitou desistir da vingança. Renata agrada o vingativo. Eles namoram na cozinha. Marina examina Augusto. Ela percebe que ele não está com influenza, e sim com uma pequena gripe. Marina ressalta que Augusto pode viajar de avião. Ele pergunta por que ela não viajou com Jerônimo. Marina conta para Augusto que não está mais namorando com um vingativo. Ele lamenta.
Augusto comunica para Marina que segue com Renata. A mocinha insinua para o vilão que o Jerônimo vai tentar voltar com a mocinha. Augusto reitera que Renata seguirá com ele. A mocinha decide atender o celular. Adriana fala com Renata. A mocinha conta para a amiga que está bem. Renata comenta com Adriana que a sua vida mudou muito nas últimas horas. A mocinha promete dar detalhes do ocorrido para a amiga. Adriana percebe que Renata está acompanhada. A mocinha pede para a amiga despreocupar os demais. Jerônimo ordena que Renata fique no apartamento. Ela o informa que precisa trabalhar. Jerônimo pede para Renata oficializar a relação para Gonçalo e Regina. Ele sugere à mocinha que eles viajem em lua de mel. Renata decide tomar banho. Jerônimo corre atrás dela. Instantes depois, os pombinhos saem do banheiro. Renata relembra que Jerônimo emprestou dinheiro para que Regina descobrisse a verdade. Ela o chama de generoso. Jerônimo fala para Renata que não se importa com os bens materiais. Eles juram amor eterno. Renata comenta com Jerônimo que precisa resolver alguns problemas na empresa. Ele a joga na cama. Renata e Jerônimo gargalham. Gonçalo reúne os familiares. Ele anuncia que Roberta é a filha de Regina. Todos reagem surpresos. Matias pensa na possibilidade de Josefina ter armado uma nova tramóia, mas logo descarta. Todos decidem acreditar no resultado do DNA. Gonçalo comenta que Regina não quer separar as irmãs. Honório ressalta que Renata e Roberta são como água e óleo. Matias, Constanza e o empresário admitem que não gosta da invejosa, mas decidem dar uma nova chance para ela. Inês insinua que Renata combina mais com Regina. A viúva concorda. Regina comenta com Inês que sempre teve um maior vínculo com a mocinha. Roberta as escuta. Inês crê que a vida recompensou Regina. Ela comenta que a amiga foi perseverante. Roberta segue de olho. Inês pensa em aceitar a proposta de Isidro. Regina sofre com a partida da amiga. Inês promete à viúva que elas seguirão em contato. Honório mostra o celular de Roberta para Gonçalo. Sem querer, o empresário derruba o aparelho. Eles tentam consertar o celular. Gonçalo conta para Honório que já comprou um novo aparelho telefônico para a filha. O ricaço comenta que Josefina precisa ser presa. A víbora reage furiosa com a frieza de Roberta. Josefina crê que a filha precisa dela. Ela pensa em acabar com a farsa. Renata conta a história para Adriana. A baixinha comenta que Josefina deu amor para Roberta. Adriana sugere que Renata tente viver sem o carinho e a atenção da mãe. A mocinha crê que ainda tem obrigações com Josefina. Adriana ressalta que Renata não deve se sentir em dívida com a víbora. A baixinha percebe que a amiga recuperou o amor de Jerônimo. Renata confessa para Adriana que está com muita vontade de viver. Elas comentam que o amor verdadeiro supera tudo. Severino relembra a Marina que a alertou. A médica conta para o tio que Jerônimo segue amando Renata. Severino não fica surpreso. Ele comenta com Marina que um elo sempre uniu Renata e Jerônimo. A médica chora. Marina ressalta que não se arrepende por ter amado Jerônimo. O vingativo manda uma mensagem para Renata. Adriana acerta os detalhes da viagem. Renata responde Jerônimo. Ele comenta que adora o perfume e os beijos dela. Renata e Jerônimo ressaltam que o tempo para quando eles estão juntos. Adriana desliga. Renata questiona a baixinha sobre César. Adriana comenta que o garotão desmaiou no meio da sala de Constanza. Ela revela para Renata que já se acertou com Matias. A mocinha ressalta que o cupido passou pela família. Elas saltitam. Por chamada de vídeo, Roberta ressalta que considera Josefina como morta. A víbora ameaça contar a verdade para Regina. Roberta crê que Josefina não a trairia. A víbora exige que a filha não a ponha à prova. Regina entra no quarto. Roberta mexe no computador e minimiza a chamada de vídeo, mas não a desliga. A viúva mostra um cordão para a invejosa. Regina pede para colocar o colar em Roberta. A invejosa permite. Josefina vê tudo pela ligação de vídeo. Roberta ressalta que Regina é amável. A viúva comenta com a invejosa que está disposta a recomeçar. Josefina se incomoda. Roberta insinua que Regina é a melhor mãe do mundo. Ela faz de tudo para enciumar Josefina. A víbora não segura as lágrimas. Regina fala para Roberta que não pretende mudar o nome dela. Josefina resmunga. Roberta inventa para Regina que adora tê-la por perto.
A viúva comenta que esperou pelo momento há mais de 25 anos. Roberta ressalta que a imagem de Josefina está destruída. Ela toca em Regina. Josefina se revolta ao perceber que a filha não a entende. Roberta fala para Regina que quer chamá-la de mamãe. Elas choram. Regina crê que o seu sonho foi realizado. Roberta segue agarrada com a viúva. Josefina fecha o computador. Renata conta para Gonçalo que reatou com Jerônimo. Ela comenta que o vingativo é luz no meio da escuridão. Renata conta para Gonçalo que pretende voltar para a fazenda. Ele relembra que ela se envolveu com Augusto. Renata admite para Gonçalo que nunca amou o vilão. O ricaço sugere que a filha conserve o seu amor. Regina convida Roberta para ir à igreja. A invejosa aceita. Regina percebe que Roberta está colaborando. A invejosa volta a ligar para Josefina. A víbora aplaude a filha. Josefina chama Roberta de melodramática. A invejosa sugere que a víbora aprenda a como ser mãe com Regina. Josefina crê que sempre será melhor que a rival. Ela revela para Roberta que não pretendia matar Rafael. A víbora comenta que só queria assustar o sonhador. Josefina fala para Roberta que Rafael pretendia contar tudo para Renata e Gonçalo. Ela revive o crime. Josefina conta para Roberta que disputou a arma com Rafael. A víbora revela que o revólver disparou acidentalmente. Josefina assegura para Roberta que a morte foi acidental. Jerônimo visita Constanza. Ele se desculpa com ela, pois crê que é o responsável pelo atentado. Constanza despreocupa Jerônimo. Ele deseja que Josefina seja condenada à prisão perpétua. Constanza insinua para Jerônimo que a víbora não é a mãe biológica de Renata. Ela não consegue concluir a frase. Jerônimo pede para Constanza não se esforçar. Ele conta para ela que vai tirar Renata da cidade. Jerônimo alivia Constanza. Josefina pede perdão para Roberta. A víbora comenta que não pode mudar o passado. Josefina tenta marcar um encontro com Roberta. A invejosa segue duro. Josefina ressalta que Roberta não é nada sem ela. A víbora relata que pode jogar a filha na rua. Roberta insinua para Josefina que elas vão cair juntas. A víbora informa a filha que não tem nada a perder. Josefina comunica para Roberta que está na cidade por ela. A invejosa exige que a mãe vá embora. Josefina comunica a Roberta que elas ficarão unidas para sempre. Matias comenta com Renata que está impressionado. Ele insinua para a mocinha que Roberta é idêntica a Josefina. Matias comunica para Renata que não acredita na mudança da invejosa. A mocinha crê que a irmã se redimiu. Matias reitera que Josefina fez de Roberta a sua melhor aluna. Ele pede para Renata ser mais esperta. A mocinha o comunica que já soube de tudo por Adriana. Renata diz a Matias que a sua boca é um túmulo. Ele fala para ela que vai expor o romance com Adriana após a convenção. Renata abraça Matias. Eles ressaltam que se veem como irmãos. Roberta liga para Augusto. Ele conta para ela que chegou na capital. Roberta e Augusto marcam um encontro no restaurante das Flores. Ela reitera que a irmã não será feliz. Roberta decide impedir Renata de ficar com Jerônimo. Karina anuncia para os amigos que decidiu sair da cidade. Lázaro escuta. Karina anuncia que o capataz a iludiu. Carlos sugere que a costureira tenha paciência. Karina comenta que foi trocada por Aurora. Ela sugere que Carlos compre a sua casa. Roberta fala para Regina que vai sair. Ela informa a viúva que precisa resolver um problema do novo celular. Regina insiste para acompanhar Roberta. A invejosa informa a viúva que elas devem continuar vivendo normalmente. Regina reage desconfiada. Roberta conta para Augusto que é filha da viúva. Ele percebe que ela não está surpresa. Augusto nota que Roberta já sabia de tudo. Ele percebe algo errado. Augusto supõe que Roberta está enganando Regina e Gonçalo. Ela não confessa a verdade para ele. Augusto revela para Roberta que Renata também tem um problema cardíaco. Ele relembra o acidente da mocinha. Augusto recorda que Álvaro examinou Renata. Ele relembra que a mocinha não quis fazer um exame. Roberta assegura para Augusto que Renata nunca foi doente. O pai de Carlos conta para a esposa que o galego adiou o casamento. Eles deduzem que são os responsáveis pelo adiamento. Roberta fala para Augusto que a verdade foi comprovada por um DNA. Ele insinua que ela alterou o exame.
Roberta conta para Augusto que Jerônimo e Renata passaram a noite juntos. Ela o chama de chifrudo. Augusto exige que Roberta o mantenha informado. Ela o chama de otário. Jerônimo conta para Carlos que reatou com Renata. O galego ressalta que o amigo precisa regressar. Jerônimo descobre que Álvaro será transferido. O vingativo deseja que o alcoólatra vá para longe. Renata canta. Ela mexe em algumas pastas. Renata relembra a noite de amor. Augusto chega na empresa. Ele é amável com Renata. Augusto comenta com a mocinha que não conseguiu chegar antes. Renata informa ao vilão que eles precisam conversar. Ele nota que ela está estranha. Renata sugere a Augusto que eles se dirijam à cafeteria. Ele expõe o seu amor para a mocinha. Augusto fala para Renata que está disposto a fazer o que ela pedir. Roberta caminha. Ela segue cercada pelos seguranças. Josefina aparece disfarçada. Roberta procura a mãe. Josefina acena para a filha. Roberta aparece. Os seguranças continuam na cola da invejosa. Roberta comunica que vai ao banheiro. Augusto reclama por Renata não ter ligado para ele. Ela o informa que precisava ficar sozinha. Augusto crê que Renata está em crise existencial. Ela o informa que precisava ser honesta. Renata confessa para Augusto que não o ama. Ela é direta e fala para ele que segue amando Jerônimo. Augusto comenta que Renata o magoou. Ela pede perdão para ele. Renata informa Augusto que já reatou com Jerônimo. Roberta e Josefina se encontram no banheiro. A invejosa renega a mãe novamente. Elas discutem. Roberta comenta que Josefina a dá asco. A víbora relembra que a filha será milionária. Josefina informa a Roberta que elas vão fugir com o dinheiro. A víbora insinua que pode deixar a filha na miséria. Augusto se sente traído por Renata. A mocinha fala para o vilão que não agiu de forma intencional. Augusto relembra Renata que sempre fez de tudo por ela. A mocinha pede para o vilão entendê-la. Renata ordena que Augusto respeite a sua decisão. Ela termina com ele. Augusto admite que Renata sempre foi transparente. Ele tenta colocá-la contra Jerônimo. O vilão reitera que o vingativo não é como Renata pensa. Augusto toma uma decisão. Roberta fica chocada com o novo plano de Josefina e tenta se opor. Ela sugere que a mãe saia do país, prometendo encontrá-la posteriormente. A víbora relata que não vai fugir sem a filha. Josefina comenta que Roberta precisa cobrar logo a herança. A víbora obriga a filha a seguir as suas ordens. Josefina sugere que Roberta não fique presa a sentimentalismos absurdos. Ela informa a filha que há homens em todas as partes do mundo, exigindo que a filha não fique presa à memória de um defunto. Renata não entende Augusto. Ele insinua que ela não será assumida e nem valorizada por Jerônimo. Renata fala para Augusto que já queria abandoná-lo, mesmo que não reatasse com o vingativo. Ele revela para ela que Jerônimo terá um filho com outra. Renata descobre que Marina está grávida. A mocinha não acredita no vilão. Augusto fala para Renata que ouviu a revelação da boca da própria Marina. Ele a informa que escutou a médica conversando com a enfermeira. Renata supõe que Jerônimo ainda não sabe de nada. Augusto assegura para a mocinha que Marina não está mentindo, pois não teria motivo para isso. Renata chora. Augusto insinua que a mocinha não conseguirá construir uma vida com Jerônimo. Renata fala para o vilão que o vingativo já abandonou Marina. Augusto comenta que Jerônimo sempre terá obrigações com o filho. Josefina sai do banheiro e, para não ser vista, se apoia em um estranho. Ela inventa que está com dor no joelho, alegando que acabou de operá-lo. Roberta passa mal. Ela é socorrida pelo segurança. Josefina a observa. Roberta toma o remédio. Josefina teme que a filha esteja doente. Ela relembra que a doença de Roberta não é grave. Josefina ressalta que precisa da filha forte e saudável. Augusto percebe que Renata está arrasada. Ela fala para ele que gostaria de ser mãe. Renata admite que a notícia a abalou. Ela fala para Augusto que Roberto também a rejeitou. Renata informa ao vilão que foi renegada pelo pai biológico. Augusto insinua que Jerônimo não vai assumir o filho. Ele relata que o rival pode repetir a história de Renata. Roberta melhora. Ela olha para Josefina. Augusto comenta que Jerônimo só faz Renata sofrer.
Ele reclama por a mocinha o deixar de lado novamente. Augusto atormenta Renata. Ela admite que foi injusta com ele. Renata fala para Augusto que não pode esconder os sentimentos. Ele sugere que a mocinha termine novamente com Jerônimo. Augusto fala para Renata que vai esperá-la. Regina liga para Gonçalo. Ele chama todos para irem à igreja. Matias fala para Gonçalo que irá para o aeroporto. Ele comenta que Regina é digna. Honório concorda. O empresário pede para Matias cuidar bem de Adriana. César procura a baixinha e age como se nada tivesse acontecido. Ele convida Adriana para sair. Ela o relembra que está indo para a convenção. César chama Adriana de meu amor. Ele a confunde. Ela fala para o garotão que vai viajar com Matias. César reage incomodado. Adriana percebe que o garotão não se lembra da conversa deles. Matias aparece. Ele também estranha a situação. Matias crê que César está dissimulando. Adriana se despede do garotão. César põe a mão na cabeça. Marina informa a enfermeira que não pretende contar a verdade para Jerônimo. Ela fala para a funcionária que pode ser mãe solteira. A enfermeira comenta que a criança não deve crescer sem pai. Marina pensa em Jerônimo. Ela fala para a enfermeira que amou o vingativo com toda a alma. Jerônimo visita Regina. Eles compartilham a felicidade. Regina ressalta que Jerônimo e Renata são almas gêmeas. Ela o informa que o amor triunfou. Renata chega na empresa. Ela pensa em Jerônimo. Renata relembra a revelação feita por Augusto. Ela relata que algo sempre atrapalha a sua felicidade.